Disse a vocês que eu não ia ler Lua Nova. Mas o que é que eu tô fazendo? Lendo Lua Nova. Comecei a leitura. Ninguém está entendendo. Comecei a leitura de Lua Nova e eu terminei o Crepúsculo. Já tem vídeo aqui no canal sobre o Crepúsculo. Mas agora comecei a leitura de Lua Nova. Bom, eu tô numa parte bem decisiva aqui. O Edward já foi embora. Ela tá conhecendo o Jacob. E aí... E também ela tá tentando se matar. É bem importante essa trajetória do livro até agora. Bom, no início, a gente tem um início que a Bella, ela tá... No início, bem no início de tudo, sabe? A Bella tá lá, né, com o Edward, aí é o aniversário dela. E aí, o Edward vai dar um presente pra ela. Na verdade, a Alice fez uma festa pra Bella na casa deles e dá um presente pra ela. Aí a Bella corta o dedo, o Edward joga ela longe assim, ó. Vai, projeto de Satanás! Joga ela bem longe. E ela corta o dedo, e ela corta o braço. Aí ela tem uns pontinhos no braço, aí o Edward diz, então, não quero você, bichada. Por causa desses pontos nos dedos que a Bella ganha. Então o Edward deixa ela. Ela diz, ai, você quer por causa da minha alma? Fique com ela. Fique. Ai, eu odeio a Bella, sério. Eu odeio a Bella, gente. Odeio! Aí, então, o Edward vai embora, deixa ela. Ela passa 3 meses, tem aqui, peraí. Ela passa 3 meses, outubro, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Passa outubro, novembro, dezembro, janeiro. Só em fevereiro ela volta a viver, porque ela passa 3 meses no breu total. Agora eu tô na página 98. Na página 98, o Edward foi embora, deixou ela. Agora, aí ela tentou se matar, não conseguiu. Aí ela comprou 2 motos pra ver se assim ficava mais fácil, né? Já que ela não consegue andar em 2 pés. Ela vai tentar andar em 2 motos. Então, ela comprou a moto. Jacob Black vai ajudar ela a montar a moto. E eu tô nessa parte do livro. Depois eu volto com mais informações. Oi, gente. Já tem um tempinho já que eu gravei alguns vídeos desse vlog, de atualização desse vlog, mas... Vixe, eu tô com a cara de quem acordou. Tudo bom. Mas, eu tô agora na página 215. Tô no capítulo, vou começar o capítulo 13. E o Jacob já se transformou em lobo e foi tentar contar pra ela, mas ela disse que não tava entendendo o que é que ele queria. Então, ficou por isso mesmo. E aí ela sonhou, em sonho, ela teve uma revelação de que ele era um lobo. Acontecendo alguns assassinatos em Forks e estão colocando a culpa nos lobos. Mas é isso. Tô nessa parte e depois eu volto com atualizações. Enfim, eu terminei a leitura do Lua Nova para fazer as minhas considerações finais. Vocês acompanharam durante todo esse vídeo algumas das minhas considerações no momento em que eu comecei a leitura do Lua Nova, e eu fui fazendo alguns vlogs para vocês, mas hoje eu tô aqui para encerrar esse legado desse livro aqui. Aqui nesse livro nós vamos continuar então a história do Edward e da Bella. E aí, logo no início do livro, a Bella tá fazendo aniversário e meio que o Edward, a Alice prepara uma festa para ela na casa deles, dos vampiros. E o Edward leva a Bella e aí acontece uma situação lá, a Bella se machuca e a partir disso o Edward então decide que ele não quer mais a Bella porque ele está colocando a vida dela em risco. No início isso não fica tão claro, ele apenas deixa ela e a gente fica achando que é pelo cuidado mesmo que ele tem com a Bella. Ele deixa ela abandonada num bosque perto da casa dela e aí a Bella entra num buraco, numa depressão profunda e a gente entra em mais de 250 páginas só da Bella sofrendo. No início, nos 3 primeiros meses, é um borrão na vida dela. Ela não faz nada, exatamente nada, tão nível de depressão que ela tá. Ela não faz nada.
é só um borrão. A gente não tem a visão dela nos 3 primeiros meses. A gente só tem essas informações aqui dos meses passando. Outubro, novembro, dezembro, até então, em janeiro, que a Bella decide voltar às atividades que ela despertou. Ela passou uns 4 meses na depressão e a vida dela não fazia nenhum sentido. E a gente só sabe o que aconteceu nesses meses aqui, lá pra frente, quando o Charlie tá tendo uma conversa com a Alice, logo depois que ela volta no final do livro. E aí ele fala, ó, ela tava desse jeito, então ela tava, a gente entende que nesses meses ela tava numa depressão profunda. E é engraçado porque esse nível de depressão que ela chegou, realmente a pessoa ela fica assim. Ela fica com essa sensação de borrão, parece que ela não viveu, ela só tá existindo, mas ela tá ali com a despersonalização, ela não tá funcionando direito, ela só tá existindo, mas depois ela nem lembra o que aconteceu, então a Bella foi no fundo do poço. Logo depois, quando a Bella volta à vida dela normal, todos os dias ela sofre pelo Edward. Todos os dias ela acorda gritando, ela tem pesadelos, ela revive o mesmo momento dele deixando ela no bosque. Todos os santos dias. Ela ama o Edward profundamente, e isso ela deixa bem claro em cada uma das páginas do livro. Mas ela se encontra com Jacob Black, começa a meio que dar um sentido na vida dela. Ele chega com algumas preocupações, ele é bem legal, ele é bem pra frente, ela começa a se distrair, mas ela sabe que ela não vai ter outro amor na vida dela que não seja o Edward, que é só o Edward que ela ama, que preenche ela, que completa ela profundamente. E o Jacob, ela tá meio que usando ele como numa situação de eu vou colocar você aqui nesse lugar para preencher o vazio do Edward, mas você não vai ser o próximo Edward não, tá, meu amor? Você vai ser só o meu amigo que tá preenchendo aqui o vazio do Edward. Em paralelo, a Bella ela fica com uma tendência meio suicida, meio querendo se matar ao longo do livro. Então ela entra num transe meio psicótico que ela começa a ouvir a voz do Edward nos momentos que ela se coloca em perigo. Então ela tá tão louca sem ele, que ela acha que nos momentos que ela tá em perigo, ela consegue ouvir a voz dele. Se jogar de moto, botando a vida em risco, até que chega um momento, então, que ela pula do penhasco. E eu fiquei pensando, né? O que faria? Eu pensei muitas coisas nesse livro aqui. Lá pela página, acho que começa na página 252, mais ou menos, que é o momento que ela decide pular do penhasco. E aí, eu fiquei pensando assim, quando esse livro foi lançado, ele fez muito sucesso, ele foi muito legal na época que foi lançado, ele tinha uma grande repercussão, ele tinha um grande alcance, muitas menininhas queriam ser a Bella, mas hoje em dia, com o advento do tempo que vivemos hoje, eu acho que esse tipo de amor aqui, que é retratado aqui, eu acho que ele não existe mais, sabe? Por diversos momentos eu fiquei me perguntando como alguém pode amar uma pessoa nesse livro aqui, fica claro o nível da intenção do amor da Bella pelo Edward. E eu fiquei pensando, isso é doentio, isso é psicótico, isso é obsessivo, isso é compulsivo. Ela tá transtornada, ela tá louca por esse menino. E eu não consegui, e muitas vezes eu suspendi a descrença, porque muitas vezes eu não conseguia entender qual era o nível como é que alguém pode amar uma pessoa tanto assim, mais que ela mesma, mais que respirar, mais que qualquer coisa no mundo, ela ama ele. E eu fiquei pensando, gente, acho que isso não existe mais hoje em dia, porque ninguém mais ama o próximo assim, sabe? A gente tá numa cultura de se auto-amar. Então, hoje em dia, a gente busca pela autoaceitação, pelo auto-amor, pela própria valorização. Então, amar uma pessoa nesse nível aqui não existe. E hoje, relendo esse livro, eu fiquei sem entender, porque eu disse, eu acho que eu não amaria alguém assim. Eu tenho alguém na minha vida, eu amo bastante, mas eu acho que nesse nível da Bella não é um nível saudável. A Bella pula do penhasco, a Alice vê ela pulando do penhasco, ela vê pela visão que ela tem, né? Pulando do penhasco.
O Jacob salva ela de dentro da água, mas o Jacob, como ele é um lobo, a Alice não consegue ter visão por cima dos lobos. Então ela só consegue ter a visão de humanos e vampiros. Ela só viu a Bella pulando do penhasco. Aí a Alice ela volta pra saber se a Bella tá viva, se tá bem. E quando ela volta, a Bella tá bem, porque o Jacob salvou ela da água. Mas, antes da Alice sair, ela falou pra Rosalie que a Bella tinha pulado de um penhasco. E a Rosalie vai e fala para o Edward, que tá no Brasil. O Edward tá no Brasil, Rio de Janeiro. A Rosalie liga para o Edward e fala para ele que a Bella pulou de um penhasco, né? Que ela se matou. O Edward liga para a Bella, para casa dela, do Brasil, daqui do Brasil, ele liga para lá, para Fox, para Washington, para casa da Bella, e quem atende é o Jacob. Edward pergunta para o Jacob, né? Cadê o Charlie? Aí o Jacob fala, ele tá num velório. Então o Edward tende a entender que a Bella ela se matou, né? A Bella ela se matou, então o Edward ele vai para a Itália e ele vai falar com os Voltures. E aqui a gente é apresentado essa família tradicional, conterrânea, que são os Voltures. E eles são essa família que eles são os vampiros mais antigos, eles têm milênios e milênios e milênios de idade, de anos, e eles são os vampiros mais antigos que existem, tanto que a Bella relata que eles são tão velhos que ela relata aqui no livro que a pele deles não é mais mármore, como ela relata a pele dos Cullen. É como se fosse um papiro ou algo que está se transformando em pó, de tão velho que eles são. Então, eles ditaram muitas lendas, eles são a ordem dos vampiros. Se algum vampiro está fazendo alguma coisa errada, eles vão lá e eliminam esse vampiro. O Edward vai lá e pede para eles eliminar ele, já que ele também não pode viver sem a Bella. Só que aí a Bella está viva, vai até a Itália com a Alice, porque a Alice vê o futuro do Edward, sabe que ele vai pedir a morte aos Volturi. Ela vai até a Itália e ela consegue salvar o Edward, e todo mundo se salva, e no fim do livro tá lá, eles dois juntos, o Edward pedindo desculpa a ela, e ele fala pra ela, olha, eu deixei você porque eu pensava que eu era o problema, que eu era a pessoa que ia causar a sua morte, mas envolvendo você com outros vampiros, eu pensei que eu era essa pessoa, né? Mas agora eu entendo que você atrai mesmo a morte, mesmo eu estando aqui ou eu não estando, então eu tô aqui disposto a implorar que você me aceite de volta, você me quer de volta? E eles se querem de volta. E aí nós temos aqui o Jacob extremamente apaixonado por ela, que foi usado e descartado, o Edward voltou, eles voltam, o livro acaba e começa a eclipse. Vocês tenham gostado, um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.